A paz do Senhor, graça e paz, meus amados irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Com vocês, mais uma vez, missionário adulto na Rádio Marca do Evangelho, para fazermos a nossa oração do dia a dia. Amém? Deus seja louvado e engrandecido. Estamos aqui na plataforma de YouTube, na Rádio A Marca do Evangelho. E se você está conectado nessa rádio, você está na melhor rádio. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos fazer leitura de uns versos, amém, do 46 ao 50, aonde a palavra nos diz: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falará: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe, né? Então aqui Jesus fala, né, que os seus discípulos, né, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aqueles que praticavam a mesma fé, aqueles que criam no mesmo Deus, aqueles que estavam andando, né, segundo a vontade de Deus, essa era a sua família, essa era a sua mãe, esse era o seu irmão, essa era a sua irmã, né? Mas muitos, a multidão ali, né, onde ele se encontrava, diziam-lhe que a mãe dele estava lá fora, os irmãos dele estavam lá fora, mas ele mostrava aqui, ele mostra que ele era um Deus que não fazia acepção de pessoas. Muitas das vezes, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, nós na nossa caminhada fizemos acepção quando olhamos para alguém que é muito próximo a nós, seja nosso filho, seja nosso esposo, seja, né, primo, alguma parentela, alguém que nós conhecemos e temos mais próximo. Às vezes temos a necessidade de, né, colocar essas pessoas num patamar alto e baixando automaticamente as outras que não têm nenhum elo de ligação conosco familiar, né? Mas Deus aqui ele começa mostrando então o contrário, que a mãe dele, os irmãos dele, né, a família dele era aquele que fazia a vontade do Pai dele que estava no céu. Porque ele disse: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão. Então eram irmãos que professavam a mesma fé, eram irmãos que estavam ligados no mesmo propósito, eram irmãos ao qual ele podia contar, né, e saberia, né, que não falhariam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? Então ele sabia, né, aqueles que estavam ao lado dele, o que estavam a fazer, quem eram, o que professavam, quem eram verdadeiramente, né? E essa palavra serve de um aprendizado para nós, porque muitas das vezes nós fizemos acepção, muitas das vezes nós escolhemos pessoas preferidas, ligadas a nós, pessoas que nós entendemos que devem ser exaltadas, ou seja, colocadas num patamar mais alto. Mas quando nós servimos a Deus, quando nós servimos verdadeiramente a Cristo, nós aprendemos, né, que a verdadeira família é aquela que professa a mesma fé. Missionária, e se alguém que professa a mesma fé, né, que eu não consegue me ver como uma verdadeira família, então, né, eu lamento dizer, mas precisa nascer de novo, precisa descer, precisa passar mais uma vez, né, pela moinha de Deus, né, para que então possa ser refinada ali, né, e entender a importância, né, de todos os membros do corpo, né? E se você quiser ver mais sobre isso, você pode abrir a sua Bíblia lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? E você vai conseguir ver isso, sobre a importância, sobre valorizar, sobre o respeito, desde o mais frágil até o maior, né? Porque muitas das vezes nós usamos, né, fizemos acepção de pessoas, dando lugar a umas e dando lugar baixo a outras. Mas Jesus ele nos instrui que não, que mãe dele, pai dele, né, irmão dele, era aquele que fazia a vontade do seu Pai que estava no céu. Então que essa palavra ela possa alcançar a tua vida no dia de hoje e possa te abençoar assim como ela está abençoando a minha vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, Altíssimo, maravilhoso Deus e Pai, Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Pai, queremos te agradecer por essa palavra, te agradecemos pela oração do dia de hoje, te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai da glória, meu Deus, que o Senhor nos ensina a viver o amor verdadeiro,
financeiro. Senhor, arrancando do nosso meio todo favoritismo, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Que nós deixamos no dia de hoje, que o Senhor cresça mais e mais nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você diga comigo, graças a Deus, amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Fique com a paz e não esqueça, nós estamos na rádio, a marca do Evangelho.